eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Hobbes e a teoria normativa do direito. E as contribuições do texto hoje são do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. O pensamento medieval teria distinguido as regras jurídicas da consciência moral. O voluntarismo ultrapassaria esta posição e anunciaria a escola de direito natural. Assim, Hobbes, descobrindo o fundamento do direito na necessidade de sobrevivência, isto é, num elemento utilitarista, opera uma redução do direito à economia lato sensu. Se toda a lei é justa, Hobbes dirá que o problema é descobrir a lei que é boa, útil e eficaz. Este é justamente um problema novo para o homem medieval. O problema era o homem bom e não da lei boa. Isto é, de observação da lei, que é um bem para a sociedade, e não o estado da sua oportunidade. Ora, só quando o verdadeiro direito é concebido de modo autônomo é que se põe o problema da lei boa. A filosofia social europeia, incluindo-se aí as preocupações políticas, morais, jurídicas, constituindo-se em relação a uma concreta concepção de polis. Aqui nós trazemos então a concepção do pensamento de Hobbes a partir do processo da escola do direito natural, entendendo que nem sempre a lei ela se constitui como uma benfeitoria para a sociedade, porém, os questionamentos se fazem em função da lei, qual é a sua característica e, consequentemente, entramos nesse ponto da sua aplicabilidade, como uma benfeitoria para a sociedade. Dentro desses termos, nós podemos afirmar então que a partir daí nós temos uma relação de análise concebida por Hobbes para a compreensão da lei para a sociedade. Dentro desses critérios, podemos perceber então que a sua linha teórica vai se discorrer a partir desta forma de pensar a lei. Vamos então ao nosso próximo slide. A polis representava um momento de transformação das sociedades arcaicas, aparecendo nela o homem como indivíduo que pode agir em face de boas e más possibilidades, escolhendo racionalmente, e a ideia de liberdade como qualidade específica do agir humano, da qual nos fala Hannah Arendt no seu livro Entre o Passado e o Futuro, a propósito desta noção entre os gregos. O problema filosófico era então ver a sociedade como o lugar onde os indivíduos realizam a sua liberdade, donde a ligação do conceito de sociedade com a de societas civis ou koinonia, descrita em termos relativamente concretos, como relação de amizade, de família e de seus membros, especialmente de pais e filhos, do senhor e do escravo, entre outros. No correr dos séculos, com a decadência da polis como unidade máter da sociedade e o aparecimento das noções à política stricto sensu, é substituída uma concepção de animal social. Podemos perceber então que em todo esse processo de desenvolvimento, um dos aspectos importantes que se faz dentro desse contexto é como efetivamente o indivíduo vai agir nessa sociedade,
como ele vai atuar, como vai ser as suas ações relacionadas aos aspectos que condizem com a sua forma aceitável dentro da sociedade. E aí nós estamos tratando basicamente da característica da lei, entendendo que esse processo de livre-arbítrio é livre dentro das sociedades, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que esse conceito se faz existente a partir de todo um processo de necessidade das relações que as pessoas teriam dentro de uma sociedade. E assim Hobbes nos traz então essa discussão dentro desta perspectiva apresentada sobre a relação da lei. Vamos então ao nosso próximo slide? Aqui a terminologia filosófica sofre uma inflexão e a sociedade passa a ser descrita em termos capazes de, num grau de abstração maior, abarcar em sua maior complexidade. Assim, as relações entre os diferentes direitos e leis se torna um problema, pondo-se a questão de como se contrapõe organicamente a lei divina e a lei humana, a lei natural e a lei positiva. Ora, na era moderna, crescendo ainda mais a complexidade social, os conceitos centrais da filosofia social passam a ser elaborados a partir de uma visão econômico-utilitária. Temos como segurança política administrada vão dominar pouco a pouco, tornando-se compatibilização da sociedade econômica com a política, com a religiosa, com a moral e com a jurídica. Um problema a ser enfrentado preponderantemente. Nesse contexto, a filosofia social de Hobbes representa um marco significativo. Percebam vocês que aqui nós temos então a visão de Hobbes que vai trazer então essa perspectiva das leis do homem, da lei religiosa, da lei positivada e vários outros aspectos que em grandes momentos terão a sua perspectiva se conflitando, né? Por justamente cada uma delas ter características específicas dentro de um contexto geral. Assim, é necessário também se discutir essa perspectiva dos conflitos que vão existir sobre as diversas leis existentes dentro de uma sociedade, como o aspecto moral relacionado ao aspecto positivado, relacionado ao aspecto religioso, bem como também toda a complexidade da sociedade que vai se modificando com o passar do tempo, relacionado então a essa questão que é o desenvolvimento natural da sociedade. Ou seja, ela passa por um processo de uma dinâmica que vai, de tempos em tempos, modificando essa sociedade. Consequentemente, nós temos esse reflexo que vai se atribuir também aos formatos de lei existentes dentro dessa sociedade. E aí nós teremos então os conflitos que vão existir a partir destas questões. Vamos então ao nosso próximo slide. A posição de Hobbes era avançada para a sua época, à medida que submetia o direito a um poder político arbitrário como condição mesma de exercício da razão utilitarista no controle da sociedade. Na verdade, o direito inglês, pelas suas origens, não é tão costumeiro como se pensa. Ele surgiu de intervenções reais e depois parlamentares, sendo afinal o resultado da obra de jurista, isto é, da obra consciente de uma classe dirigente e da concentração da administração da justiça. Isto foi ocultado pela tradição que fazia crer que esta classe estava impregnada de alto espírito cívico, de uma sabedoria política exemplar. A teoria de Hobbes, nesse ponto mais próximo daquilo que sucedia no continente, põe essa ideologia a descoberto. Hobbes define as leis que os homens estão obrigados a obedecer porque são membros não desta ou daquela comunidade. Aqui nós temos efetivamente essa discussão que Hobbes traz, principalmente sobre a característica voltada à influência mais próxima dele, que é o direito inglês, que vai, em outras palavras, ter um papel muito importante dos seus juristas que vão desenvolver
uma perspectiva jurídica dentro desse cenário muito forte. Portanto, quando falamos em direito costumeiro, como o próprio Hobbes cita, é importante nós entendermos que esse processo é um processo mínimo existente dentro da sociedade, onde os conceitos e a participação dos juristas é um aspecto muito forte e muito importante dentro desse cenário. Vamos então ao nosso próximo slide. Existe semelhança de Kelsen à apropriação de Hobbes, assim, nos conduz a uma espécie de dogmática. Certamente, para o inglês, a sociedade civil é artificial e a criação livre de vontades individuais absolutas a que se rendera, envolvendo em consequência a substituição da liberdade pela lei, do direito pela obrigação. Do mesmo modo, para Kelsen, no mundo jurídico, a liberdade não é pressuposto da obrigação, nem um condicionante da normatividade. Ao contrário, a liberdade resulta da imputação normativa, o dever jurídico e o ilícito. É preciso reconhecer, porém, que na hierarquia das fontes normativas, em Kelsen, nos aproximamos numa sequência minguante da única norma, primeira na ordem, não posta por nenhuma vontade, mas pressuposta pela razão, que exige como condição de possibilidade do seu próprio pensar uma interrupção na pesquisa regressivas das premissas. Aqui se traz então o pensamento de Kelsen, que vai, em outras palavras, trazer também essa contribuição, entendendo que dentro desse contexto a lei posta é aquela lei que vai, em outras palavras, ser o processo de aceitação coletiva, ou pela grande maioria que aceita essa lei, que ela vai ser imposta na sociedade de forma coercitiva. Portanto, a liberdade é um processo um tanto quanto subjetivo dentro desse contexto, quando discutimos esse preceito com relação às leis. A liberdade é um condicionante que se apresenta a partir da própria lei. E assim Hobbes vai trazendo para nós todos esses aspectos, essas análises críticas que ele faz diante de todo esse cenário histórico onde se constrói o ambiente jurídico a partir da relação das leis e das suas diversas contribuições e os seus conflitos que vão existir dentro de todos os processos normativos existentes dentro da sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.